Olá, gente querida! O programa Entre Elas e Deus vai falar sobre orgulho de ser dona de casa. Ui, orgulho? Orgulho. Orgulho, Simari? Orgulho. Agora, se alguém vem perguntar pra você assim, você trabalha? E aí você diz, sim, só em casa. Ou Nossa, trabalha muito, né? Eu não É. gosto assim de alguém que chega e pergunta, você trabalha? Eu digo, fora não, mas em casa eu trabalho muito. boa essa resposta, gostei. É, boa, sim, porque imagina, olha em casa, você que está nos assistindo, vai dizer que você não trabalha um monte em casa. E assim, ó, quando a gente está em casa, parece que nunca o serviço termina. Por isso que férias tem que sair um pouco, a gente está acabando de voltar de férias, né? Tem que sair para uma outra casa, porque se tu tá na tua casa, tu tá vendo? Não, e de Não preferência, tira férias. se você É, puder, é. de preferência, vai para um hotel também, né? Porque se você aluga uma casa, Vai você ser vai dona, ser da dona de casa igual. nas férias. Boa, mesmo. Silmara, é melhor Não, é essa melhor ideia que aí. fosse num hotel, porque aí sim, né? É. É, mas esse trabalho, assim, essa coisa de ser do lar ou de ser dona de casa, isso é uma coisa que eu assim, ó, nesses 2017 anos, né, que a gente tá vivendo aí. Você tá vivendo há 2017 anos também. Olha, essa mulher é bem vivida. Você tá muito bem, amiga, para a sua idade. Obrigada, formal. É, nesse tempo, assim, que estamos, tu vê assim que a moda vai e volta. Não só a moda da maneira como tu te veste, mas as coisas em geral, Costumes, assim. né? Costumes parece que voltam. Uhum. Sabe, as pessoas ficam procurando outras coisas e daí elas veem, não, mas aquilo como era, estava bom assim. O que eu quero dizer assim, ó, nesse tempo, a pessoa primeiramente lá, assim, eu lembro da minha avó, por exemplo, naquele tempo, as mulheres não trabalhavam fora de casa, elas estavam em casa. E se preparavam para isso. Eram criadas para Exato. isso, É, né? minha avó, inclusive, na escola, ela fez economia doméstica. Então, ela contava para nós que ela aprendia a servir a mesa, a preparar pratos, a cuidar das roupas, de como lavar, passar. Então, ela Que se preparou para maravilha! isso. Aham. Exato, É. para ser, né? Esse dia nós estávamos jantando com uns amigos nossos, e aí ela contou assim, né, que depois do dia do casamento, eles foram pro hotel e tal, depois voltaram e almoçaram com os pais no outro dia, os pais dela. E daí a mãe dela falou assim pro esposo, pro marido agora dela, então, olha, eu tenho que te contar, ela não sabe fazer nada em casa, nada. Depois do casamento, ela contou. Depois ela não contou antes, porque senão eu não sei, né? Surpresa! É. Hoje a gente tem muita maneira de dar um jeitinho, né? Tu pega uma comidinha ali na esquina, ou tu chama, te entrega em casa. Dá uma olhada num videozinho do YouTube. Ah, pra saber como é que Exatamente, tu quer faz. fazer uma coisa nova, É. tu chama alguém para limpar a tua casa, mas tinha tempos que não, era ela que fazia tudo em casa. E tinha que fazer, né? Exato, e jornada dobrada, aquele monte de filhos, cuidar de toda a casa, ainda muitas vezes ir que nem a minha avó mesmo, trabalhar na lavoura e tudo mais, na agricultura, saía para trabalhar, voltava para casa, tinha que rapidinho dar um jeito ali, né, de dar alguma coisa para comer dos filhos, para os filhos, e ainda tinha que deixar toda a casa arrumadinha. O marido voltava do trabalho, sentava e esperava as coisas prontas. Então, era um outro tipo de coisa. E a mulher foi indo buscando seu espaço e tal. Hoje, às vezes eu acho que tá assim, eu que tenho mais idade do que essas minhas queridas aqui, que poderiam ser minhas filhas, eu acho que às vezes tá um pouco demais, assim, já se deixa dividir as tarefas, eu acho que é bom, é um equilíbrio bom, mas eu acho que se deixa um pouco demais, às vezes, as coisas assim, eu sou mulher, eu chego e me sento e agora tu faz as coisas e me serve. Não sei, acho que é um pouquinho. Mas também temos outros casos em que ele ainda chega, senta e espera que ela, que trabalhou o dia inteiro fora, também vá para a cozinha e prepare alguma coisa. Homens que foram principalmente criados ainda naquele outro estilo, Ah, não de- conseguiram aprimorar o seu jeito de ser, mas eu acho que é como a Tânia falou, esse equilíbrio. Precisa existir. Se a mulher trabalha fora e o homem trabalha fora, precisa ter essa divisão Exatamente. de trabalho. E assim, ó, essa coisa de você sentar e dizer assim, não, trabalhei hoje o dia inteiro, vou tirar meu sapatinho, vou pôr meu pezinho assim em cima da mesa e ver televisão. Eu acho que assim, você consegue, em muitos casos, de quem tem muitas posses. Mas hoje em dia, no momento que a gente vive, do nosso país, de que todo mundo está tendo que trabalhar e
trabalhar pesado para conseguir ter o seu sustento e manter pelo menos uma qualidade de vida bacana, você não consegue mais fazer isso, porque é caro hoje em dia você ter uma pessoa trabalhando o dia todo na tua casa, por causa, inclusive, de leis trabalhistas, que hoje é muito bacana para o funcionário, que te dá todo esse respaldo, mas é difícil você manter isso hoje em dia. Então, você precisa pôr a mão na massa dentro de casa, trabalhar assim. E eu vejo um pouco nisso, assim, na minha casa, né? Por muitos anos eu optei em ser dona de casa exclusivamente para cuidar da minha casa, das minhas filhas e do meu marido, né? Hoje voltei a trabalhar, mas mesmo assim a gente divide tarefas, né? É aquela coisa do consenso, de você chegar e dizer, olha, eu preciso de ajuda nisso, eu preciso de ajuda naquilo, vamos fazer em conjunto. Meu marido brinca que ele não tem bola de cristal. Se eu não peço ajuda para ele, eu vou carregar todo aquele fardo de trabalhar fora e de trabalhar dentro de casa sozinha. Se eu peço ajuda, a gente vai dividir as tarefas. E divide de uma maneira bacana, né? Eu faço a janta, você lava a louça, ou arruma a mesa, e assim vai indo, né? Então, eu acho que precisa disso dentro de casa. Porque a gente faz isso com os filhos, né? Se o marido é pai, ele também pode ajudar dentro de casa. Vai ajudar na tarefa com os filhos, mas vai ajudar dentro de casa também. Mas mesmo nesses casos em que se dividem as tarefas, a mulher continua sendo dona de casa. Eu acho que esse termo, e a gente está falando sobre isso, mesmo trabalhando fora, ou se o marido está em casa, tem alguns lugares que é assim, o marido fica como o dono de casa e a mulher é que trabalha fora e provê o sustento para a família. Isso é uma realidade hoje em dia também. Mesmo assim, a mulher tem aquele papel de deixar a casa com aquele toque a mais, com a cara de lar, não apenas uma casa. Eu acho que isso é importante, que a gente... E é difícil, porque se a gente está mesmo fora durante o dia, a vontade é chegar, se largar no sofá, esquecer da vida e só amanhã eu vou pensar de novo em alguma outra coisa. Mas não é, tem que dar conta das roupas, dos filhos, do marido... De arrumar uma outra coisa, das plantas. Quantas plantas eu já deixei se irem para o além porque não consegui dar conta disso. Eu acho que é importante a mulher não perder esse foco. Como a Tânia falou, às vezes a gente está perdendo, está degringolando nesse sentido. Indo muito para o outro lado, né? Porque o lar é o principal. Claro, Deus lar nos deu. Né? Lar docilar. A gente é responsável por deixar ele doce ou deixar ele azedo, amargo, jogado aos cantos. E então é importante a gente ter esse toque. A mulher saber que acho que Deus preparou a mulher para dar esse jeito no lar. A gente não é para menos que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu acredito nisso, e os homens são mais focados em uma ou outra coisa. Então a mulher consegue ver o que está faltando na casa, o que está precisando na casa, que é mais difícil para o homem fazer. Tem homens que ficam totalmente perdidos se a mulher não está junto. Quem aí se identifica? Levante o dedo. Não vamos falar dos nossos... Não precisamos. Mas isso é uma realidade em todos os lares, e na maioria dos lares. Exceções em que não acontece. Cada caso é um caso, né? A Silmari falou assim, ó, por exemplo, ela deixou de trabalhar fora, optou por isso para ficar cuidando das crianças, né? Eu parei também, né, de trabalhar fora, fiquei um tempo cuidando da Karine, da minha filha. E logo depois, como a Karine foi para a escola, que era do lado da minha casa, mas eu voltei a trabalhar, foi em pouco tempo. A Aline está com o Rafael pequeno, a Aline também está vendo uma outra situação, né? Então, a gente tem que ver cada momento é um momento. Tu tem que parar, pensar e pesar algumas coisas. Porque não é assim, ó, o fato de estar o tempo todo em casa que vai criar melhor ou pior os filhos. Não é isso. É o tempo que tu senta com ele, é o tempo que tu conversa com ele, é a dedicação, é ele ver que naquela hora que você está junto com ele, você está olhando para ele, você está escutando o que ele está dizendo. E daí a gente para de fazer as outras coisas. Porque isso é uma prioridade, né? Mas assim, a gente tem que ver todo o contexto, toda a situação. E tem pessoas que optam por uma coisa num momento, optam depois. Eu mesmo, agora depois que eu estava quase me aposentando, eu de novo parei de trabalhar. E não tinha criança em casa para cuidar. Mas era por outros motivos que eu estava trabalhando. Que eu estava parando de trabalhar, no caso. E agora, voltei de novo a dar minhas aulas de religião, porque eu sempre digo, ganhar um pouquinho e falar de Jesus é a melhor coisa que tem, né?
E porque eu também estava precisando agora colocar assim, investir em alguma coisa em mim também. Então, são vários momentos que a gente passa. E tem que sentar junto e tem que ser decidido em família. E decidido em família é os 2 pegarem junto, os 3 pegarem junto, os 4, porque agora tu tem as meninas maiores, elas já te ajudam também. Então, daí a gente consegue fazer as coisas. Porque eu acho que esse ser dona de casa não é você estar ali lavando, passando, cozinhando, esfregando o chão. Também. É você cuidar como um todo, né? Além disso, né? Mas não é só isso, Não essa é coisa. só isso. Porque é essa coisa do olhar, de você olhar o que está faltando. E às vezes não é faltando a comida dentro do armário, ou faltando, né, ali, tirar o pó do móvel. É aquela coisa de você pensar, não, está faltando a gente ter mais tempo em família, né? Eu acho que esses são os detalhes também que fazem falta, que é o que você disse, Fazer a refeição né? em família, que é tão gostoso, tão bom, Eu acho né? que esse é o olhar. Eu acho que também cabe à mulher isso, né? E você ser dona de casa não quer dizer que você só quando você é mãe. Sim. Né? Sim. Se você é solteira, Exato, você é dona né? da sua casa. Exatamente. Se você mora numa pensão, você é dona dali do seu quarto, da sua cama, ou se, né, aquela coisa de pensionato, você vai morar fora, saiu de casa, vai fazer faculdade, você é responsável pelas suas coisas, você tem que aprender a ter essa responsabilidade, né? E isso traz crescimento, né? Isso traz, assim, experiências, ajuda a gente a ser uma pessoa melhor, porque daí também tu vê todas as coisas que tu precisa fazer e como tu organizar melhor o teu tempo. Que às vezes posso eu não estar trabalhando fora, trabalhar em casa, mas não conseguir me organizar. Aí falta também o tempo. Exatamente. Mas a gente precisa se organizar e com isso a gente vai crescendo, vai ensinando também os filhos. Amadurece, né? Exatamente. E é importante saber, como a Tânia falou, cada caso é um caso, que a gente não julgue o outro, a outra família, porque uma mulher que às vezes tinha um cargo bacana ou trabalhava num emprego legal, decidiu largar tudo e se dedicar ao marido ou aos filhos em casa. São realidades diferentes. Ou mulheres que a vida toda estiveram em casa e que agora querem ir para o mercado de trabalho. Então, cada família sabe, Deus conhece o coração de cada um e a gente precisa aceitar as situações de cada um, acolher as outras pessoas e principalmente acolher essas mulheres como nós, que se dedicam para o reino de Deus ou que dividem as tarefas, que são donas de casa, ao mesmo tempo têm seu trabalho e são guerreiras, porque não é fácil, não é mole não. Exatamente também assim, pensar que se tu tá em casa, optou por isso, faça isso com amor. Faça isso com vontade de fazer. Se é para ficar em casa e ficar o tempo inteiro reclamando das coisas, ótimo, vai trabalhar fora. Tem gente que não nasceu, talvez, para ficar o tempo inteiro em casa. A minha filha está vivendo uma situação diferente. Parou de trabalhar agora, teve as crianças pequenas trabalhando. E agora que eles já estão maiores, parou de trabalhar. Tem um motivo por trás disso aí. Ela quer ficar mais com as crianças agora, quer aproveitar esse tempo. Então, assim, respeitar cada um, mas fazer aquilo, depois que você decide, faça isso com amor. Ou trabalhar fora, ou trabalhar em casa, ser dona de casa, faça com amor, porque todo o trabalho mesmo, tu trocando a fralda, tu limpando, tu varrendo, isso tudo são obras muito importantes e muito bonitas que precisam ser feitas por alguém. Então, são as vocações. Exatamente. Como Lutero diz, uma mulher que troca a fralda do seu filho, ela louva a Deus tanto ou mais do que uma pessoa que fica horas orando num lugar reservado, num monastério. Então, muito isso, é importante isso. Porque tem uma coisa assim também, né? Você em casa ou você no teu trabalho, vai ter sempre coisas que você não gosta de fazer. Né? Mas procure fazer aquilo que eu acho que assim, que você tem mais dificuldade, que você menos gosta, aí sim que você tem que se empenhar mais, né? E pensar assim, não, vou fazer isso por amor aos meus queridos, no caso, que nós estamos falando de dona de casa, né? Isso mesmo. E a Tânia traz pra gente uma mensagem que fala sobre isso, para que a gente reflita também na palavra de Deus, sobre esse assunto de ser dona de casa com orgulho. Exatamente. E uma das coisas que eu acho que a dona de casa deve se orgulhar muito do seu trabalho, quando existe também a paz dentro de casa. Eu acho que isso, quando existe amor, existe paz, existe um lar harmonioso, onde cada um aprende a ceder, onde cada um se coloca também no lugar do outro para ajudar, todas as coisas vão bem, tanto dentro de casa quanto no trabalho. No momento que na tua casa as coisas não estão boas, não existe paz, não existe sossego, não existe aquele pedacinho do céu para onde a gente sempre quer voltar, então é melhor parar. E a Bíblia traz muitas sugestões, oportunidades e palavras onde mostra claramente
como a gente pode fazer isso, como a gente pode também ter uma vida quando a gente está próximo de Deus e se orientando pela sua palavra. E é o que diz aqui também lá em Provérbios 17, versículo 1. É melhor comer um pedaço de pão seco tendo paz de espírito do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Isso não é legal, ser dona de casa com orgulho, ter o seu lar e priorizar o seu lar, independente também do que você faz no tempo que sobra, mas priorizar realmente o seu lar. E diz assim, eu gosto de muitas coisas na minha casa, eu gosto de trabalhar na minha casa, eu gosto de arrumar a casa, como a Aline falou, do meu jeito. Eu gosto de mudar as coisas de lugar e tornar o ambiente diferente. Isso eu adoro. Se eu puder mexer em todas as coisas de casa, eu gosto muito. Eu gosto dos quadros na parede, dos móveis, das fotografias, das flores e tudo mais. Mas, acima de tudo, eu gosto de estar na companhia daqueles que Deus colocou ao meu lado. Eles são a minha maior riqueza e alegria, o esposo, os filhos. É muito bom sentar à mesa com eles, fazer devoção, rir das travessuras e participar de cada momento que o dia a dia nos traz. Nós não temos um lar perfeito, nós temos diferenças, mas elas não nos atrapalham. Vivemos em paz, nos abraçamos e nos perdoamos, corrigimos as nossas falhas e fazemos de cada momento uma experiência marcante. Mesmo que o pão de cada dia não seja fresquinho sempre, temos a alegria renovada, porque Jesus é a presença constante. A mesa, além de servir como lugar para as refeições, igualmente é o lugar onde fazemos as nossas devoções. E quando um dia isso não acontece, falta alguma coisa. Por isso a oração da mesa é tão significativa e profunda em suas palavras. Vem, Senhor Jesus, e ser o nosso convidado. E tudo o que nos dás, nos seja abençoado. A mesa na nossa casa conta um pouco da nossa história. Fica a pergunta para a reflexão. Que lembranças vêm à sua mente quando você pensa na sua família sentada ao redor da mesa? Siga convidando Jesus para ser o seu hóspede. Vem, Senhor Jesus, habitar no meu lar. Em seu nome. Amém. Amém. Sendo dona de casa, não deixar faltar o principal também. Isso não é só para aquela que trabalha só em casa, aquela que trabalha fora e também depois volta para casa. Ter o seu momento de comunhão com Deus, onde a família toda senta junto, faz a sua devoção e pede a Deus que dê paz, que dê amor, dê tranquilidade e ajude no mundo tão difícil que a gente está vivendo. É isso aí. E nós, aqui no programa Entre Elas e Deus, queremos ajudar vocês mulheres a serem melhores mulheres no reino de Deus, na sua família, e que todas nós juntas possamos crescer na fé no Salvador Jesus Cristo e também, como falamos hoje, nos tornarmos donas de casa realmente com muito orgulho, acho que donas do lar, né? Não se preocupar só apenas em arrumar as coisas da casa, mas as coisas do lar, da nossa família, das pessoas que nós amamos. Afinal, como a Bíblia mesmo diz, a mulher sábia constrói o seu lar, mas aquela que não se preocupa com ele, queixosa, irritada, ela acaba por derrubar, por acabar com ele com suas próprias mãos. Então, cabe a nós, mulheres, construirmos lares felizes, fortalecidos, edificados no Salvador Jesus. E nós convidamos você a estar sempre junto conosco no programa Entre Elas e Deus. Escreva para a gente com sugestões de novos temas no e-mail ielbe@ielbe.org.br e também convidamos você a escutar o nosso programa Entre Elas e Deus na rádio Cristo para Todos. cristoparatodos.com.br, todas as terças-feiras às 2h da tarde. Um abraço para você, fique na paz de Deus e até a próxima. Tchau, tchau.